Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Esquadrão de Aço para vocês. Neste vídeo vamos falar de Bahia, as notícias do Bahia do dia, vamos falar também da seleção brasileira que venceu e venceu muito bem. Antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Tricolor, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. E o jogo atrasado entre Bahia e Chapecoense já tem data marcada pela CBF. A partida atrasada pela quarta rodada do Brasileirão tem data para ser jogado. Isso porque a CBF divulgou em seu site oficial, detalhes desse confronto. O duelo será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na sexta-feira, dia 17 de julho. 17 de julho, baianos e catarinenses entrarão em campo às 19 horas e 30 minutos, já na nova programação de horários para o certame nacional determinados aí pela entidade. Esse jogo foi adiado porque, na época, o Bahia disputava as fases da pré-Libertadores e com isso ocorreu um choque de datas. Pela priorização do compromisso da Conmebol, o duelo contra a Chape precisou ter sua realização suspensa. Da mesma forma, o rival do Esquadrão também passou pelo mesmo problema e também já teve o seu duelo atrasado, organizado, portanto. Bahia dá sequência à intertemporada ainda com 4 desfalques. Léo Vieira, Luciano Juba e Iago Borducci seguem em tratamento, enquanto que Kiki Oliveira está em transição. O elenco do Bahia deu sequência, seguimento nesta quarta-feira aos trabalhos de intertemporada no CT Evaristo de Macedo. A programação do dia foi dividida em 2 períodos de atividades. E na primeira parte do trabalho, os jogadores iniciaram a rotina na academia, sob o comando aí dos preparadores físicos José Mário Campeis e Diogo Micena, com foco na preparação física. Em seguida, o grupo foi ao campo 2, onde o técnico Rogério Ceni e sua comissão técnica deram início às atividades com um treino de construção de jogadas, priorizando troca de passes e circuitos com obstáculos que haviam sido colocados. Na sequência, o elenco participou de um trabalho técnico em espaço reduzido, com ênfase no posicionamento, troca de passes e também finalizações em confrontos entre duas equipes. No período da tarde, o treinador, Rogério Ceni, voltou a comandar atividades com foco na construção de jogadas e circulação de bola sob pressão, novamente utilizando obstáculos para simular situações de jogo. E olha só, depois o grupo foi dividido em 2 equipes para um treino técnico de disputa com a presença aí de jogadores coringas, responsáveis por apoiar a equipe em posse de bola. A atividade exigia que os times realizassem um número mínimo de passes antes da finalização em pequenas traves, coisa que realmente é uma rotina, O dia de treinos também contou com atenção especial ao departamento médico. Léo Vieira, Luciano Juba e Iago Borducci, como falamos antes, permaneceram em tratamento e seguem como desfalques na intertemporada. Já o atacante Kiki Oliveira realizou trabalho de transição no campo em fase de retorno gradual às atividades com o grupo. O Esquadrão volta a treinar na manhã desta quinta-feira, dando sequência à preparação para a retomada do Brasileirão, E acordo fechado, hein? Bahia anuncia amistoso com o gigante da Série A antes do término da Copa do Mundo. Bahia anunciou na tarde desta terça-feira que fará um amistoso contra o Fluminense durante a intertemporada devido à paralisação da Copa do Mundo de 2026, que segue acontecendo nos Estados Unidos, México e Canadá. O anúncio foi feito através das redes sociais do Esquadrão de Aço. As equipes irão se enfrentar no Maracanã no dia 12 de julho, é um domingo, às 16 horas. Os ingressos serão por conta do Fluminense, que deve revelar detalhes nos próximos dias.
E a seleção brasileira venceu e venceu bem, né? Venceu e venceu bem e já está aí na primeira colocação, deve enfrentar o Japão, pode ser a Holanda também, né? E foi muito bem, o melhor jogo do Brasil na Copa do Mundo. Eu acho que teve jogadores aí que sobraram na equipe, como é o caso do Vini Júnior, né? Vini Júnior fez um partidaço, foi o craque da partida. Gostei também do Bruno Guimarães, o Matheus Cunha deixou dele também, né? E o Alisson, vou começar a individualizar as coisas aqui, né? O Alisson foi muito bem, né? Até vou dar uma nota muito alta para ele, nota 7,5 para ele. Espectador de luxo na etapa inicial, não trabalhou muito, não precisou fazer uma defesa sequer, né? A primeira foi aos 3 minutos do segundo tempo. Teve o cabeceio aí de McTominay, né, no meio do gol. Depois, aos 18, teve seu melhor momento ao pegar nova cabeçada de McTominay, né, o jogador mais perigoso aí do adversário, dessa vez no canto baixo com maior grau de exigência. Voltou a aparecer nos minutos finais ao pegar um chute rasteiro a queima-roupa também. Gostei do Alisson hoje, muito seguro. O Danilo, lateral Danilo, nota 6,5, né? Teve oscilações aí, cumpriu o papel tático, ficando mais preso na defesa para ajudar na saída de 3, porém também arriscou subidas ao ataque e, numa delas, quase deu assistência para Vini Júnior aos 35 do segundo tempo. Levou cartão amarelo no segundo tempo por falta dura em Tierney. E o Marquinhos, zagueiro Marquinhos, né, mostrou aí uma certa segurança, nota 6,5 para ele. Marquinhos levou a melhor nas disputas com Shackland e teve alto índice de acerto nos passes, né? 95% de acerto nos passes, hein? Foi discreto, mas foi eficiente. O seu companheiro de zaga, o Gabriel Magalhães, foi melhor. Gostei do Gabriel Magalhães hoje, nota 7 para ele, o melhor da defesa brasileira. Fez interceptações importantes, né, como aos 12 minutos e aos 18 minutos do primeiro tempo. Em alguns momentos precisou perseguir os atacantes adversários e mostrou velocidade. Tá aí. E o Douglas Santos, hein, não foi tão bem como na partida anterior, né? Vou dar uma nota 6,5 para ele, tá? Apareceu menos do que no jogo passado contra o Haiti, mas novamente fez um jogo seguro. Quando o Brasil tinha a bola, avançava e se juntava à linha de meias e atacantes para ajudar a abrir a defesa adversária. Foi substituído para evitar suspensão pelo segundo cartão amarelo. E agora o Alexandro, também lateral Alexandro, nota 6,5 para ele, 6,5 para ele. Não foi bem o Alexandro, entrou na última leva de substituições e apareceu pouco aí na partida. Não teve tempo para mostrar o seu futebol. Casemiro, mais uma partida baixa do Casemiro, hein? Melhorou um pouco, mas ainda está devendo o seu melhor futebol. Nota 6 para ele, errou apenas 2 de 36 passes, o que é positivo, e iniciou a jogada do terceiro gol com enfiada para Bruno Guimarães. Na marcação, afundou entre os zagueiros em alguns momentos e teve vida facilitada no primeiro tempo pela inoperância escocesa. Pendurado, foi o primeiro a ser substituído no início do segundo tempo. E o Fabinho que também entrou no decorrer da partida, né? Não teve tempo para mostrar muita coisa, né? Nota 6 para ele. Quando teve a bola, fez o simples e não comprometeu. Ajudou a fechar espaços e a preencher a área em bolas cruzadas. Teve de matar contra-ataque aos 36 minutos e levou o cartão amarelo. E agora o Bruno Guimarães. Esse sim, esse eu gostei. Bom jogador, boa participação. Vou dar uma nota 8 para ele, né? Um dos melhores jogadores em campo, mas uma grande atuação do meio-campista, um dos melhores do Brasil até aqui na Copa do Mundo. Tá realmente mostrando muita eficiência, cruzou para o gol de cabeça de Vini Júnior, uma cruzada muito bem realizado, né? Fez bela jogada para dar assistência para o Matheus Cunha também, não se esconde do jogo e também é importante sem a bola. Está sendo um grande jogador do Brasil. Lucas Paquetá um pouco abaixo, viu? Pouco abaixo, nota 6,5 para ele, alternou bons e maus momentos, oscilou demais, se por um lado errou passes relativamente fáceis, por outro conseguiu
enfiadas de bola excelentes, como nos acréscimos do primeiro tempo para Ryan e no começo do segundo para Vini Júnior. Deixou o jogo na primeira leva de substituições do Ancelotti. E o Martinelli, Gabriel Martinelli, outro que começa a mostrar o seu futebol, né? Mas não foi das melhores participações, até porque teve pouco tempo, né? Nota 6 para ele, entrou aberto pelo lado esquerdo, mas com liberdade para flutuar para o meio. Acertou todos os 16 passes que deu, mas sem gerar chances de perigo. Fez o simples. Ryan, gostei do Ryan hoje, hein? Tá começando a se soltar. Né, se soltar um pouco mais, nota 7,5 para ele, escolhido para substituir Rafinha, foi titular da seleção pela primeira vez e não sentiu o jogo, foi muito importante na pressão para recuperar a bola, inclusive foi assim que saiu o primeiro gol do Brasil, após roubada dele, quase marcou um golaço no fim do primeiro tempo, ao dominar encobrindo o marcador, mas finalizou em cima do goleiro escocês. E o Endrick também entrou no finalzinho, pouco pôde mostrar, né? Nota 6 para ele, ocupou a faixa direita do ataque, não teve tanto destaque no pouco tempo em que esteve em campo, apenas 15 minutos. E o Matheus Cunha deixou dele de novo, hein? Jogador oportunista, nota 7,5 para ele, foi bem, voltou a balançar as redes e foi importante de outras formas. Foi muito combativo sem a bola e ajudou na criação, recuando um pouco para dar opção de tabelas e pivô. O segundo gol do Brasil sai após uma retomada de bola dele com um carrinho na entrada da área. E agora o tão aguardado jogador Neymar, né? Mas teve pouco tempo também, não teve tempo suficiente para mostrar o seu bom futebol, nota 6. Voltou a atuar depois de quase um mês e meio parado e ocupou a parte central do ataque com liberdade para cair pela esquerda. Achou bom passe para Vini Júnior aos 33 minutos e arriscou o chute da entrada da área aos 44. Ficou 20 minutos em campo, como previa o planejamento da comissão técnica, tempo importante para readquirir ritmo de jogo gradativamente. E o Vini Júnior, esse foi o craque do jogo, esse comandou o Brasil nessa goleada, nota 8,5, o protagonista do Brasil até agora na Copa do Mundo, com gols em todos os jogos, dessa vez fez 2 e só não saiu de campo com um hat-trick por exagero do juiz e do VAR. Caiu um pouco de rendimento na etapa final, quando desperdiçou boas oportunidades, mas ainda assim foi o melhor da seleção no jogo e está sendo o melhor da seleção na Copa do Mundo. Carlo Ancelotti, como é que foi o Carlo Ancelotti? Eu vou dar uma nota 7,5 para ele, porque quando ganha, né, e de 3-0 ainda, ele manteve a base do último jogo, com apenas uma alteração, a entrada de Ryan no lugar de Rafinha, machucado. O Brasil teve sua melhor atuação até agora na Copa, com poucos sustos defensivos, está começando a se entrosar e teve, no caso, bom volume de chances criadas. A seleção ainda não está pronta, mas vai mostrando evolução. No segundo tempo, fez substituições para evitar suspensões e dar rodagem ao elenco. Daí foi o que eu vi de Brasil 3-0 na Copa do Mundo. Está começando a mostrar o seu futebol e agora espera aí para Holanda ou para o Japão amanhã a definição, portanto. Gostou do vídeo? Deixa o joinha, compartilhe, comente e fique com Deus.